Boa tarde, a paz do Senhor para meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana, e eu venho trazer uma palavra para meus irmãos, amém? E depois da palavra eu vou deixar um louvor para meus irmãos. E a palavra se encontra em Mateus, capítulo 7, o versículo 7, até onde Deus permitir, amém, meus irmãos? Mateus, capítulo 7, e o versículo 7, até onde Deus permitir, amém? Quem tiver Bíblia e quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Pedi, dai-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, abre-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis das boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bem aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Só até aqui, meus irmãos. O que Deus está falando para você nessa tarde, meus irmãos, é que aquele que busca, meus irmãos, encontra. Aquele que pede, meus irmãos, né? Deus, ele escuta. E aquele que bate, meus irmãos, a porta se abre. Porque muitas das vezes, meus irmãos, você quer, mas aí você tem preguiça de orar. Aí você tem preguiça de abrir a boca. Que nessa tarde, se você quer algo da parte do seu Pai, que você abra a sua boca, que você peça, que você deixe a preguiça de lado e vá orar e peça para o seu Pai. E quando a gente pede, meus irmãos, nosso Pai dá. Mas que você aprenda a pedir e você peça com fé. E quando você busca, meus irmãos, nosso Pai dá também. E quando a gente busca, meus irmãos, a gente tem resposta. Porque muitas das vezes, meus irmãos, você só quer, mas você não quer buscar. Você não quer sair da sua casa, do seu conforto, para ir até a casa do seu Pai. Mas se você quer algo da parte do seu Pai, você sai do conforto da sua casa. Você vai até a casa dele. Vai buscar o que você tanto quer. Quando a gente busca, meus irmãos, Deus, ele dá, né? Mas a gente tem que buscar, meus irmãos. Porque muitas das vezes a gente tem preguiça de ir até a casa do nosso Pai. A gente quer ficar em casa e quer que ele dê as coisas pra gente. Mas se nessa tarde você quer receber algo da parte do seu Pai, você vai à casa dele. Você vai de encontro a ele. Você vai orar. Desde preguiça. Deixa a preguiça de lado e vai orar. Porque aquele que pede, meus irmãos, né? Tem resposta. Aquele que busca, meus irmãos, né? O nosso Pai, ele dá. Mas a gente tem que buscar. A gente tem que, né? Ir até ele. Porque muitas das vezes só quer, meus irmãos. Mas a gente não quer buscar. A gente não quer fazer a vontade do nosso Pai. Mas que nessa tarde, se você quer algo da parte do seu Pai, você vai buscar. Você, né? Busque. Porque quem busca, meus irmãos, encontra. E quem bate, meus irmãos, a porta se abre. E aquele que pede, meus irmãos, nosso Pai, ele escuta. Porque muitas das vezes, meus irmãos, a gente quer as coisas, mas a gente tem preguiça. A gente tem preguiça de abrir a boca. Tem preguiça de abrir a boca para orar. A gente só quer abrir a boca para comer. A gula também é pecado, meus irmãos. E que nessa tarde você aprenda a abrir a sua boca para orar, para pedir o que você quer ao seu Pai. Aprenda mais a fechar a boca, a jejuar. A gente tem que jejuar, meus irmãos, também. A gente tem que pagar preço para a gente receber o que a gente quer. Porque muitas das vezes só quer, né? Só quer, mas a gente não quer se sacrificar. Mas a gente tem que sacrificar também, meus irmãos. A gente tem que fechar a boca. Fechar a boca, né, pra gula e abrir a boca para orar. Para pedir o nosso Pai que a gente quer. Quando a gente pede, meus irmãos, o Pai, ele escuta a gente. Quando a gente busca, meus irmãos, a gente, né? Nosso Pai, ele dá o que a gente tanto quer. Quem tem que buscar, meus irmãos. Porque aquela mulher, meus irmãos, do fluxo de sangue, quando ela quis a sua cura, o seu milagre, ela foi até o Pai, até o Mestre. Não foi o Mestre que foi até ela. Então, se nessa tarde você quer milagre, você quer bênção, você quer algo da paz do seu Pai, vá até ele, desde preguiça. Sai do conforto da sua casa. Porque a partir do momento que você sai do conforto da sua casa, você vai até a casa do seu Pai, ele vê, meus irmãos, o sacrifício que a gente faz. Né? A partir do momento que você sai da nossa casa, que a gente vai até a casa dele, meus irmãos, ele se agrada. Ele diz, a minha filha veio até a minha casa, o meu filho veio até a minha casa. Então agora eu vou dar o que ele quer. Eu vou ouvir a oração dele. Eu vou entregar o que ele tanto pediu, porque ele merece.
Porque muitas das vezes, meus irmãos, a gente só quer, mas a gente não quer ir até a casa do nosso pai. A gente não quer fazer a vontade do nosso pai. A gente não quer fazer nenhum sacrifício para o nosso pai. Mas que nessa tarde, meus irmãos, você aprende também a sacrificar. Porque a gente só quer. Porque é dano que se recebe, meus irmãos. Muitas das vezes você só quer. Mas você não quer, né, oferecer nada. Então que nessa tarde você aprende a oferecer. Porque você deu o nosso melhor. Mas, né, porque você deu o nosso melhor para o nosso pai. Nosso melhor louvor, nossa melhor pregação. Porque você sai do conforto da nossa casa e vai até a casa do nosso pai. Porque muitas das vezes, meus irmãos, você não quer ir para a casa do nosso pai. E agora chegando o inverno, né, meus irmãos? A chuva. Agora que são poucos mesmo que quer ir até a casa do pai. Porque se no verão é poucos que querem ir, né? Imagina agora no inverno. Poucos querem ir até a casa do pai. Mas quer milagre, quer bênção. E Deus não vai dar bênção para quem não quer se sacrificar, não. Para quem não quer ir até a casa dele, não. Se você quer bênção, você quer milagre, você quer que seu pai faça a sua vontade, vá até a casa dele. Faça a vontade dele. Porque muitas das vezes você só quer, meus irmãos, só quer. A gente também tem que aprender, meus irmãos, a fazer também pelo nosso pai. Ir para a casa dele, fazer a vontade dele. Porque ele vai fazer, meus irmãos, o que você tudo quer. Mas você também tem que fazer a vontade dele. Amém, meus irmãos? Agora a irmã Tatiana vai louvar e eu creio que Deus vai falar também com meus irmãos através do louvor. Amém, meus irmãos? Sei, é bem assim. O medo chega e a aflição destrói as bases que sustentam o coração. Sei, é bem assim. É tão difícil suportar o medo, a dor e essa lágrima no olhar. Não sabe mais o que fazer, nem mesmo para onde ir. A única certeza que chegou ao fim. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em vão outrora. Derramou seu sangue carmesim por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje Deus vai te fazer feliz. Vai te arrancar do fundo do poço, te erguer, te fazer um vaso novo. Vai mostrar para todos os teus inimigos que Ele sempre esteve contigo. E eles irão te olhar e vão dizer: como é que isso pode acontecer? Ele estava caído, derrotado, e hoje está de pé, fortificado. E você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado o hino da vitória. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em vão outrora. Derramou seu sangue carmesim por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje Deus vai te fazer feliz. Vai te arrancar do fundo do poço, te erguer, te fazer um vaso novo. Vai mostrar para todos os teus inimigos que Ele sempre esteve contigo. E eles irão te olhar e vão dizer: como é que isso pode acontecer? Ele estava caído, derrotado, e hoje está de pé, fortificado. E você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado o hino da vitória. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Você é um vencedor.
Oh, glória. Nessa tarde, meus irmãos, que eu e você, meus irmãos, só descanse no Senhor. Porque o que Ele prometeu na minha, na tua vida, meus irmãos, Ele vai cumprir. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Deus não é um para que minta, e muito menos um para que venha se arrepender. Que nessa tarde você só descanse no Senhor, meus irmãos. Porque eu e você vamos cantar o hino da vitória. Porque quem manda na minha tua vida é Deus, meus irmãos. Porque o que Ele prometeu na minha tua vida, meus irmãos, Ele vai cumprir. Eu e você vamos cantar o hino da vitória. Dizer que só o Senhor é Deus. Dizer que só Ele faz. Porque Deus é Deus, meus irmãos. Das causas é impossível. O que para mim, para você, meus irmãos, é impossível, para Deus não é nada. Então que nessa tarde você só descanse no Senhor. Porque o que Ele prometeu na minha tua vida, Ele vai cumprir. Porque Ele é fiel. Eu e você não somos merecedores de nada. Porque eu e você somos falhos. Nós somos pecadores. Mas Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Mas que nessa tarde você só descanse nele. Porque o que Ele prometeu na tua vida, Ele vai cumprir. Porque o que é meio teu é meio teu. Ninguém pode tomar. Ninguém pode ficar com aquilo que é meio teu. Porque foi Deus que deu. Mas que nessa tarde você aprenda a confiar no Deus que você serve. E descanse nele. E se aquiete. Amém, meus irmãos? Porque Deus, Ele é fiel. Mesmo você sendo falho, sendo pecador. Mas Ele é fiel. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã está entendendo essa palavra. Fique todos com Deus, a paz do Senhor. E tenha todos uma ótima tarde.